Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Thiago Souza, dando o seu Olá Oficial, dando continuidade nas nossas aulas de física e fazendo essa transição de calorimetria para termodinâmica, que já vai ser o assunto da próxima aula. Vamos nos despedindo agora analisando o diagrama de fases. Bom, você reconhece todas as mudanças de estado, né? Saber quando uma substância está na fase sólida, na líquida, na gasosa. Plasma, de repente, nem tanto, né? Mas as outras sim. Bom, aqui nós vamos ver alguns gráficos que nos ajudam. E eu queria que você tivesse bastante atenção para fazer a interpretação desse gráfico, para saber o que significa e as propriedades que nós reconhecemos da matéria nesses gráficos. Se você perceber como trabalhar com essas fases, essas mudanças de fase que vimos na aula passada, vai ser interessante. Bom, e é muito gráfico mesmo, pouco cálculo e mais conhecimentos e interpretações. Bom, a gente começa falando sobre o que chamamos de isoterma de Andrews, porque na aula passada nós vimos um efeito chamado regelo. Se você não lembra disso, dê uma olhada lá. A pressão sobre os materiais ela pode alterar o estado físico, foi isso que nós vimos lá. Só que, pensando nas partículas, e lembrando que no estado sólido elas estão com uma interação muito forte, na líquido um pouco mais fraco, e na gasosa praticamente nada, não tem ninguém ligado a ninguém, livre. Se nós pudermos trabalhar com essa ideia da distância entre as partículas, nós conseguimos realizar essa mudança. Então, mudança de estado que eu estou dizendo, né? Porque existe essa ligação. Então, imagina pegando um material, o gás carbônico ou CO2, colocando num êmbolo. Se você quiser pensar num êmbolo, é uma seringa, tá? Aquela seringa que a gente brincava. Então, coloquei uma certa quantidade de gás carbônico, esse êmbolo móvel, né? E numa temperatura constante. Aqui a gente vai tentar trabalhar com esse gás carbônico sem alterar a temperatura. E começa a pressão, né? Esse vapor, ele está em vapor, esse gás carbônico, seco ainda, tá? Por que seco? Depois a gente vai ver o porquê. Comprime essa amostra até que começa a condensação. Então, lembra que na fase líquida nós temos algumas partículas, algumas moléculas de água escapando da interação com as outras. Essas que estão escapando faz um vapor aqui em cima. Pensa no sentido, no caminho contrário. Eu comprimi tanto que essa pressão máxima de vapor naquela temperatura, ela vai diminuindo. Ou seja, nós chegamos no início da condensação. Continuando a apertar esse êmbolo numa situação C, ali embaixo, você percebe que a gente começa a observar um pouco do gás carbônico no estado líquido, ou seja, não é mais só vapor. Também tem uma parte líquida, que no caso está aquele meio marrom escuro ali embaixo. Esse líquido o líquido que está formando, ele já está saturado. No ponto D, a gente continua comprimindo esse êmbolo da seringa e percebemos que todo o vapor foi transformado em líquido, ou seja, ele foi condensado. Só tem agora gás carbônico, perdão, CO2 agora não é gás carbônico. Só tem dióxido de carbono líquido durante toda a condensação. E a pressão máxima de vapor aí ficou constante, porque agora não tem mais esse escapar, né? E se nós continuarmos comprimindo, nós vamos ter agora o líquido praticamente não sofrendo alteração nenhuma. Então isso acontece, viu? A gente conseguiu transformar um vapor em líquido sem precisar diminuir a temperatura dele. Nós aumentamos a pressão. Isso pode ser expresso, olha aqui num gráfico. Olha a leitura que nós podemos fazer desse gráfico. Então aqui no ponto A nós tínhamos
só vapor. Esse aqui é um gráfico de pressão por volume, tá? Então, se eu estou percorrendo aqui essa linha AB, significa que meu volume está diminuindo, tá vendo aqui o eixo do volume? O volume está diminuindo e a pressão aumentando. E a pressão, ele percorre esse formato de linha, uma hipérbole que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? De termodinâmica. Isso significa que ele aumentou-se a pressão e o volume diminuiu. Já nesse segundo trecho de B para C, que é de vapor seco até começar a saturar o líquido, eu só tenho aumento de pressão, a pressão, continua constante, só que o volume continua diminuindo. De C para D, a pressão continua constante, tá? Por mais que eu esteja pressionando ele, mas essa pressão só está resultando em diminuição de volume e, logicamente, a mudança de estado. Até que chega num estágio final, DE, tá? Que no caso aqui a pressão do líquido agora, essa parte é líquida, só vai aumentando e pouco do volume vai diminuindo. Então, isso aqui seria o gráfico da isoterma de Andrews. Só para você perceber que é possível mudar o estado físico de uma substância só com pressão, certo? Muito bem. Então agora vamos analisar o que nós chamamos de diagrama de fases. Bom,